Aquilo que nós temos feito até aqui tem sido não mais do que construir um conjunto de aproximações e de práticas de pressupostos para poder executar a análise de qualquer circuito. E, neste sentido, temos obviamente de ter uma concordância, um protocolo de aproximações, um conjunto de regras, digamos assim, para aproximar modelos reais de várias dimensões de análise para um modelo muito mais simplificado. Isso é o que nós tínhamos visto, aliás, na Lumped Matter Discipline, em que nos permitia, portanto, pegar num elemento muito mais aproximado ao modelo real, em que nós tínhamos assim uma resistência que tinha um diâmetro em consideração, tinha também o condutor com uma resistividade, e a própria resistência, o sinal dentro da resistência podia ter um tempo de propagação. E, portanto, nós, através do Lumped Matter Discipline, o que fizemos foi justamente arranjar um modelo discretizado que me permite agora fazer uma análise de circuitos muito mais simplificada, a partir destes pressupostos com os quais nós concordamos todos, ok? Porque me permite ter um modelo muito próximo da realidade que eu vou observar, de facto, nos meus circuitos. E isto permite-me fazer não só análise de circuitos, como design de circuitos de uma forma muito mais prática e permite-me construir a engenharia que está por trás do circuito com base nos objetivos que esse circuito é suposto cumprir. Então, neste sentido, a partir da Lumped Matter Discipline, nós conseguimos discretizar este elemento, que no caso aqui é uma resistência, para um bloco deste género, e a partir deste bloco, o que é que nós temos? Bem, da mesma forma que nós tínhamos aqui o campo elétrico que era aplicado entre os terminais desta resistência, e atenção, porque este campo elétrico vinha daqui, eventualmente, da minha fonte de tensão, e continuava aqui depois ao longo do condutor, e portanto também era obviamente aplicado sobre o condutor, e isso influenciava, obviamente, perante a pequena resistência que o condutor tivesse, e que nós acabámos por perceber que poderíamos simplesmente desprezar. Aqui no modelo discretizado, bem, não existe qualquer dissipação de energia ao longo do condutor por definição, e se porventura fosse um condutor que tivesse uma resistência suficientemente alta que eu tivesse de a considerar no meu modelo, digamos, de design de circuitos à base desta aproximação de Lumped Matter Discipline, então eu simplesmente colocaria uma outra resistência, aqui uma outra pequena resistência, que simularia essa resistência daquele condutor específico, que tinha uma resistência não desprezável. Então, ou seja, eu ajustaria ou calibraria o meu modelo à base destas aproximações na mesma, mas para se aproximar, através destes ajustes, do modelo mais realista. E, portanto, nada disso está posto em jogo aqui, que eu posso sempre fazer correções à aproximação do modelo que eu estou, de facto, a verificar. Um, Agora, tendo uma resistência, neste caso aqui a representação é resistência, mas podia ser uma fonte de tensão, podia ser um diodo, podia ser outro tipo de elemento. Vai ter, de facto, uma diferença de potencial na mesma, e eu represento tipicamente desta forma, o que significa que, para a tensão que eu tenho aqui em cima, que eu vou chamar de VA, por exemplo, e para a tensão que eu tenho aqui em baixo, que eu vou chamar de VB, eu tenho entre os terminais da resistência uma diferença de potencial. E reparem que esta diferença de potencial que eu coloco vem do positivo para o negativo. E isto porquê? Porque eu considero que a minha corrente convencional, que é só aquela que eu considero nesta análise de circuitos agora, vem sempre do positivo para o negativo. E este é sempre o sentido da minha corrente convencional. E, portanto, à medida que estas cargas elétricas positivas que compõem a minha corrente convencional, que é justamente as lacunas, que é o movimento simétrico dos eletrões, como se movimenta ao longo do campo elétrico que é imposto, portanto, aqui neste modelo mais aproximado da realidade podemos ver isso melhor, ela de facto vai perdendo potencial à medida que vai andando ao longo do campo. Da mesma forma que, à medida que eu vou andando ao longo do campo gravítico, vou perdendo potencial gravítico, porque vou caindo. E, portanto, existe um drop de potencial, que é justamente este U pequeno, U minúsculo, que se isto for a resistência R, este corresponde ao a diferença de potencial entre os terminais desta resistência R, e que, se é a diferença de potencial, é o potencial inicial, antes de haver a queda de potencial, menos o potencial final. E agora repare-se aqui numa coisa interessante. É que eu tenho duas formas de representar aquilo que é um potencial. Uma, de uma forma quase absoluta, e este absoluto leva assim algumas aspas, que é, eu tenho uma referência comum ao meu circuito, porque o potencial é apenas um artifício matemático, não é uma realidade física per si, é uma ferramenta matemática para justificar perdas e ganhos de energia perante um campo, e portanto é isso exatamente que é uma ferramenta de um gestor de ferramentas, e portanto, hum,
tem de sempre ter, como propriedade desta ferramenta, uma referência. Se eu tiver, de facto, aqui um potencial, eu posso, dependendo de como considero esse potencial, vamos supor que eu tenho aqui uma mesa e tenho aqui o meu referencial. Então, em relação a este referencial, como o meu campo aponta sempre para baixo, da mesma forma que o campo elétrico aponta sempre neste sentido do maior para o menor, e as minhas cargas positivas seguem esse campo elétrico, então eu colocando aqui uma massa, ou seja, no campo elétrico colocando uma carga positiva, bem, eu vou ter aqui um potencial positivo em relação à minha referência. E se eu estiver aqui no chão, eu vou ter um potencial negativo em relação à minha referência. E, portanto, é a minha referência que determina o nível de tensão que eu tenho num determinado nó do circuito. E já sabemos que um nó do circuito é uma interface entre componentes diferentes e a potencial é sempre o mesmo ao longo desse nó. E, portanto, como não há energia dissipada pelo fio condutor, um fio condutor significa então um nó, essa interface entre os componentes, e, portanto, a tensão é sempre a mesma ali ao longo daquilo. O que significa que é sempre a mesma em relação a um nó de referência, ou nó que eu vou considerar o meu zero. E, portanto, isto é o que significa estas tensões aqui. Elas são referentes ao meu referencial universal do circuito. E isto aqui significa apenas a diferença de potencial entre os terminais do meu componente. Portanto, quando eu ponho o minúsculo, ou o V minúsculo, significa que é a diferença de potencial entre terminais de componentes. E a lei de Ohm, como em todas as situações dos nossos circuitos que vamos analisar, aplica-se neste circuito concreto. Ou seja, isto vai ser justamente igual à corrente que está a passar de cima para baixo, porque a corrente passa sempre do maior para o menor, e se porventura eu tivesse aqui uma corrente negativa, então eu saberia que isto corresponderia ao sentido contrário da corrente que eu assumi. Porque eu, claro, eu não sei, eu não tenho a certeza, até fazer as contas, que a corrente vai de facto neste sentido aqui. Eu estou a assumir que se houver esta diferença de potencial aqui, a corrente vai neste sentido, só que pode ser o caso, perante a análise multidimensional do meu circuito, que eu na verdade vou ter aqui um potencial negativo. Ou seja, se tem um potencial negativo, então não vou ter o mais aqui e o menos aqui, vou ter exatamente o contrário. O mais aqui em baixo e o menos aqui em cima. E perante esse potencial negativo, como a resistência é sempre positiva, quase sempre positiva, aquilo que eu vou ter é corrente no sentido contrário. E, portanto, se eu tiver uma corrente negativa, como resultado de contas no meu circuito, apesar do sentido de corrente que eu assumi, não tem de ser necessariamente o verdadeiro, eu tenho de assumir algum, obter um valor negativo para essa corrente significa que ela simplesmente vai no sentido oposto àquilo que eu assumi. E, portanto, não tenho problema nenhum que isso aconteça. Porquê? Porque o meu potencial é apenas subjetivo àquilo que eu considero a referência, o nó de referência do meu circuito. E havendo essa subjetividade, pronto, assumindo os sentidos da corrente, por vezes posso ter assumido o sentido incorretamente à base do referencial subjetivo que eu defini para o meu circuito. Portanto, não há nenhum problema em que às vezes tenha uma corrente negativa. Significa simplesmente que está aí no sentido oposto àquele que eu assumi que ia. Um, Agora, isto vai ser pela lei de Ohm e R. Ok. Agora, posto isto tudo em jogo, eu posso começar agora a olhar de forma um pouco mais pormenorizada para o comportamento do meu circuito. Então vamos supor que eu agora tenho aqui um circuito. Eu tenho aqui, acho que no meu clipboard, um pequeno circuito, exatamente, está aqui um pequeno circuito, e eu vou dizer que isto aqui é a minha resistência R1, isto é a minha resistência R2. E em cada interface entre componentes do meu circuito, eu tenho uma tensão que é sempre a mesma ao longo dessa interface. O que, portanto, significa que eu aqui tenho uma interface entre componentes, entre esta pilha aqui, que agora está representada desta forma, porque este é o símbolo para o esquemático da pilha, e esta resistência aqui, que este agora é o símbolo, o meu novo símbolo para a resistência. E, portanto, esta é uma interface entre esses dois componentes. E, portanto, posso caracterizá-lo também como um nó. Não há perdas de energia ao longo deste condutor. O mesmo acontece aqui. E como eu agora tenho dois nós, convém-me dar-lhes um nome, não é? Portanto, dar-lhes um label. Este é o meu VA, este é o meu VB, e tinha aqui uma outra interface entre componentes, que é esta, que é o meu VC. E, portanto, tenho três nós no meu circuito. O meu circuito é composto por uma malha apenas, porque é um loop fechado. Então, neste circuito em concreto, eu tenho três nós e uma malha. Bom, perante isto, agora importa-me saber qual é que é a tensão em cada um dos nós.
Porque é aí que está a natureza da análise dos circuitos. É perceber o que é que são as potências, as tensões, as resistências em qualquer parte do circuito. E eu sei de uma coisa, isto é a minha pilha. Lembram-se da minha pilha, não é? Que era de 12 volts, ou que era. Vamos dizer que esta pilha aqui é de 9 volts. Portanto, significa que se esta pilha é uma pilha de 9 volts, isto pressupõe, então, que entre os terminais da minha pilha está uma diferença de 9 volts. É isso que isso significa. Ou seja, entre estes dois terminais da pilha está uma diferença de 9 volts. Havendo esta diferença de 9 volts entre os terminais da pilha, eu, em princípio, e é-me natural pensar, que aqui em cima vão estar 9 volts. E aqui em baixo vão estar 0 volts. Porquê que aqui em baixo vão estar 0 volts necessariamente se em cima estão 9 volts? Porque entre os terminais da pilha, a diferença de potencial na pilha é 9 volts. Então, a pilha aquilo que faz é impor entre os seus terminais uma diferença de potencial de 9 volts. Mas então isto significa que se o meu referencial, que aqui estava aqui em cima da mesa e que representava o meu zero, na leitura do potencial gravítico, na leitura dos potenciais elétricos no meu circuito, isto aqui é como se fosse o meu referencial. Eu tenho que poder representá-lo de alguma forma. E eu vou representá-lo chamando-lhe o ground e colocando aqui este símbolo para designar que é de facto o referencial do meu circuito. Neste referencial, por definição, aqui, neste ground aqui, estão 0 volts. Sempre. Agora, este referencial aqui pode ser localizado, pode ser um bocado de um circuito maior. E que para fazer a análise local, considero que esta é a referência local do meu circuito. E, portanto, isto pode acontecer. Não significa que depois, num circuito macroscópico, como um todo, a parte da qual este pequeno circuito está integrado, o ground não seja diferente. Portanto, eu posso localizar este ground. O que significa, então, que para este bloco de circuito, que, lá está, pode fazer parte de um circuito maior, eu considero que aqui estes são os 0 volts. Mesmo que no circuito maior isto não seja realmente 0 volts. Mas como o referencial é apenas subjetivo, é um artifício matemático que precisa de uma origem, então, neste caso, eu, para este circuito local, considero este nó VC 0 volts. Então, VC é igual a 0 volts. O que é VA, então? Bem, VA, porque VC é 0 volts, porque eu estabeleci que ali era o meu ground, VA é mais 9 volts. E agora, há outra coisa que eu quero poder perceber. É se eu no VA posso colocar o meu ground, em vez de estar a colocar no meu VC. A verdade é que eu posso. Por que não haveria de poder? Eu ponho o meu ground absolutamente onde eu quiser e onde me for mais conveniente para resolver para fazer a análise do meu circuito e resolver as tensões e as correntes e as resistências e o que é que seja. Tipicamente, o que é mais comum de fazer, porque é o mais natural de se fazer, e muitas vezes simplifica a análise dos circuitos, é colocar sempre o ground onde há um conjunto de ânodos de pilhas e fontes de tensão no meu circuito, onde eles se concentram. Mas não tinha de ser. Em particular, eu posso, por exemplo, pegar neste circuito aqui, colocar o meu ground exatamente aqui. Este aqui é o meu ground. Pôr o meu ground exatamente aqui. O que significa que se o meu ground está aqui, então ali ficam 0 volts estabelecidos naquele nó. O que significa, portanto, que agora aqui em VC ficam menos 9 volts. E mantenho a verdade de que existe uma diferença de 9 volts de tensão entre os terminais da minha pilha. Se aqui estão 0 volts, portanto aqui estão menos 9 volts. Os drops de tensão, aliás, continuam a ser exatamente os mesmos. Portanto, eu continuo a ter corrente que vem neste sentido. Porquê? Bem, porque aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho menos 9 volts. Aqui há um potencial maior do que aqui. Aqui estão 0 e do outro lado, no outro nó, estão menos 9. E, portanto, vai haver uma queda de potencial assim, da mesma forma que havia aqui. Porque o potencial aqui e aqui continuam a ser maior do que o potencial aqui e aqui. Da mesma forma, para a resistência 2, continua a haver, da mesma forma que havia aqui uma diferença de potencial positivo para negativo, exatamente aqui, do positivo para o negativo, sendo que o menos 9 é a tensão mais negativa que eu vejo no meu circuito. E, portanto, continua a ser verdade que a corrente passa a mover-se do sentido positivo para o mais negativo. E, portanto, os drops de potencial continuam a ser iguais e eu mantenho a coerência na análise do circuito. E, portanto, onde quer que eu considere o meu ground, eu tenho sempre a perspectiva de resolver o circuito dessa forma. E, portanto, coloco sempre o ground onde me é mais conveniente, porque é uma questão subjetiva. Outros sítios onde eu poderia estabelecer um ground aqui. Vamos supor, por exemplo, que apesar de eu ter aqui R1 e R2,
que nada sugere que tenham de ser iguais ou diferentes, mas vamos supor que eles são iguais. R e R. E eu coloco agora o meu ground em VB. Eu tenho aqui o meu VB e coloco aqui o meu ground. Ou seja, se este é o meu ground, e portanto este ground significa que eu tenho 0 volts locais, esta é a referência da minha análise, então, em VA e em VC, aquilo que eu vou ter é o seguinte, porque eu tenho a mesma queda de tensão daqui para aqui que daqui para aqui. Tenho a mesma queda de tensão. E eu mantenho a verdade de que tenho que ter uma queda de tensão de 9 volts ao longo dos terminais da minha pilha. E portanto, se isto aqui, este, digamos, queda de tensão 1 e a queda de tensão 2 têm de ser as mesmas, necessariamente eu daqui parto. Oi? Necessariamente eu daqui vou para o zero e aqui vou do zero para o menos qualquer coisa. E portanto, necessariamente isto vai ter de ser VA mais 4.5 volts e VC menos 4.5 volts se eu colocar o meu ground aqui, em VB. E portanto estamos a ver que eu posso colocar o ground exatamente como eu quiser, e às vezes o ground também vou representar por simplificação desta forma. Ok, é a mesma coisa, ter o meu ground assim ou o meu ground assim. Tipicamente também vemos aqui como, porque é o comum no sentido, é a minha referência comum para a análise das tensões locais no meu circuito. Ou então ponho aqui GND de ground, e ambos significa que eu tenho aqui 0 volts. Há mais representações para o ground, nomeadamente, por exemplo, aqui há a terra, que têm um significado um pouco diferente. Estes graus não são exatamente sempre a mesma coisa, ok? Por exemplo, discutivelmente este ground há de ser para o meu circuito como um todo, e este common há de ser para análises localizadas de circuitos que eu isolo do meu circuito macroscópico, ok? E este earth é, de facto, a Terra, portanto, o potencial da Terra, efetivamente. Um, portanto, há estas pequenas nuances que diferem uns símbolos dos outros. Eu posso usar alternadamente uns com os outros porque não estamos a fazer uma análise tão minuciosa assim, ok? E, portanto, às vezes vou usar este símbolo, às vezes vou usar este símbolo. Honestamente, é aquele que eu me lembrar na altura. Mas, tipicamente, associa-se a este o ground total do circuito como um todo, que não tem de ser necessariamente o da Terra. Pode haver um ground flutuante na própria fonte de tensão, imaginemos. Este é efetivamente o ground da Terra, é o ground, digamos, absoluto no planeta Terra. E este common, que é também um ground, também se chama efetivamente um ground, é localmente no meu circuito, considero que é a referência comum para a análise local que eu estou a fazer de uma parte do circuito, que é parte de um circuito muito maior, cujo ground verdadeiro desse circuito maior é este aqui. Ok? Mas eu vou-me escusar a fazer esse tipo de alternativas, pronto, porque acho que não vale muito a pena a este ponto do campeonato. Então, da mesma forma que eu consigo fazer estas análises do meu ground, eu consigo olhar, e olha, já tenho aqui até um circuito desenhado. Vamos dizer, então, se eu tivesse, por exemplo, em vez de uma pilha, duas pilhas, eu podia fazer o mesmo jogo. E a verdade é que eu poderia fazer o mesmo jogo exatamente da mesma forma. Ou seja, se eu tivesse agora duas pilhas, vamos dizer, tenho agora aqui outra pilha. Eu, claro que não vou conseguir desenhar isto como deve ser, nem vou perder tempo a tentar fazê-lo, mas isto aqui é como se fosse outra pilha, ok? Esta pilha aqui tem, de facto, uma diferença de potencial de 9 volts entre os seus terminais, é uma pilha igual, e agora coloco outra em série neste circuito. Outra pilha de 9 volts. Bem, agora, dependendo de onde eu coloco o meu ground, por exemplo, se eu colocar aqui o meu ground, que é onde eu considero os meus 0 volts, qual é a tensão que eu vou obter aqui? Bem, a tensão que eu vou obter aqui é 9 volts. E qual é a tensão que eu vou obter aqui? Bem, se aqui estão 9 volts e há uma diferença potencial entre os terminais desta pilha de 9 volts, então aqui eu vou ter necessariamente mais 18 volts, porque eu coloquei o meu ground aqui. Eu podia não ter colocado o meu ground aqui, por exemplo. Eu podia ter colocado o meu ground aqui no meio. E é tipicamente uma coisa, aliás, que se faz se eu quero ter tensões negativas. Ponho uma pilha à frente da outra, em série, em que o cato de uma pilha liga ao ano da pilha seguinte. Nós, aliás, vemos aqui, o cato desta pilha está ligado ao ano desta pilha, e este passa a ser o meu ground e o que eu considero os meus 0 volts. E, portanto, tenho aqui mais 9 volts em VA, neste nó aqui, e neste nó aqui VC tenho menos 9 volts. Então, passo, em relação a esta referência, onde eu posteriormente ligo os grounds do meu circuito aqui à frente, qualquer que ele seja, ligo como se fosse grounded aqui, a este ponto. Então, em relação a este ponto,
há tensões no meu circuito, umas que vão estar acima deste ponto de referência e outras que vão estar abaixo deste ponto de referência. E, portanto, isto é o poder da análise com o ground. E nenhuma análise de tensão no meu circuito faz qualquer sentido se eu não definir o ground. O que significa que a primeira coisa que eu tenho de fazer quando analiso qualquer circuito que me apareça à frente é definir onde é que está este ground. Porque sem essa definição não faz qualquer sentido o que é que significa uma tensão. Ok? Portanto, eu posso, inclusive, passar este circuito para uma outra representação. Vamos dizer que eu agora considero aquelas duas pilhas juntas como se fosse aqui este símbolo. Ok? Isto é um símbolo de uma fonte de tensão. Ou pode ser uma pilha também, mas isto é um símbolo um pouco mais abstrato. Tipicamente as pilhas estão associadas a este símbolo aqui. Isto é um símbolo mais abstrato de uma fonte de tensão. Em particular, isto é uma fonte de tensão contínua. Aqui nada me indica que ela é efetivamente contínua. Ela podia ser alternada com este símbolo na mesma, só que nós ainda não estamos a falar de tensões alternadas. Então, tenho aqui uma fonte de tensão contínua. Tenho aqui na mesma a minha resistência. Tenho aqui uma outra resistência, R1 e R2, respectivamente. E agora eu posso estabelecer aqui alguns no meu ground. Sendo que nos terminais desta fonte de tensão aqui, está exatamente, e agora vou chamar em vez de epsilon, que é a minha força eletromotriz, vou-lhe dar também um valor de tensão. E vou dizer que é, por exemplo, pode ser 18 volts, que é 9 mais 9, e estou a fazer a passagem deste circuito para este, só simplificando aquelas duas fontes de tensão em série, e passo a considerá-las uma só fonte de tensão única. Okay? Portanto, quando eu tenho fontes de tensão em série, eu posso simplesmente somá-las. Okay? Por causa desta realidade de diferença potencial entre os seus terminais, e portanto posso simplesmente fazer isso. Agora, eu continuo a ter aqui os meus nós, correspondentes à tensão VA, VB e VC, e vou a alguns definir aqui onde é que está o meu ground. Bem, e o sítio mais comum de eu definir o meu ground, que é o mais conveniente também, é aqui no ângulo desta fonte de tensão. Agora, isto significa então que VA é mais 18 volts, tenho ali VB, e significa que VC é 0 volts. Portanto, isto já tínhamos visto. Aquilo que eu quero procurar agora saber é como é que eu hei de lidar com estas resistências que aqui estão. Estas resistências que aqui estão resultam numa resistência à corrente, em regular a corrente que é imposta sobre esse circuito a partir do campo elétrico que é gerado entre os terminais desta fonte de tensão aqui, não é? Isto era o tal campo elétrico, e portanto resulta nesta corrente de cargas positivas que vai neste sentido. E atenção, porque a minha corrente aqui, é aí, é a mesma corrente que passa aqui. Porque é que é a mesma corrente? Por causa daquela pressuposição de que não há variação de cargas dentro dos componentes, ou em secções do meu fio condutor. E, portanto, a carga é sempre conservada no meu loop fechado. E, portanto, a corrente que passa por aqui é igual à corrente que passa por aqui. O que não seria verdade, necessariamente, se eu não tivesse feito essa pressuposição. Portanto, essa é a minha hipótese aqui no jogo. E é a mesma corrente que lá está que passa aqui. Agora, é a mesma corrente também que passa aqui. Sendo que não é necessariamente verdade que os eletrões passam deste ponto para este ponto. Isto não é necessariamente verdade, eles vão algures para outro circuito qualquer, vão para a Terra, ou vão o que é que seja, e não passam efetivamente daqui para aqui no meu circuito elétrico. Os eletrões, ou seja, as lacunas, ou seja, os eletrões estariam neste sentido, não é? Mas, nestas aproximações e nestas pressuposições que eu assumi do Lumped Matter Discipline, aquilo que eu considero é que não há variação de carga para um componente. O que significa que então nas minhas fontes de tensão, nas minhas pilhas, por exemplo, eu considero como se a corrente que entrasse nesse componente é igual à corrente que saia desse componente. Bem, aqui nada diz que tem de ser a mesma corrente, os mesmos eletrões, as mesmas lacunas, não é? Mas, efetivamente, a minha aproximação é a corrente que entra é igual à corrente que sai. Okay? Em qualquer componente do meu circuito, em qualquer nó do meu circuito. Então, por essa aproximação, eu considero então que a minha corrente de lacunas está a vir por aqui, entra pelo componente aqui, sai do componente aqui, e, portanto, tem de combater este drop de tensão que vem no sentido contrário a essa corrente, e portanto é preciso exercer trabalho para poder fazer elevar, digamos assim, o potencial destas lacunas aqui, e portanto, necessariamente, a energia que está aqui em jogo é a energia que é cedida ao circuito elétrico. Eu estou a fornecer energia ao meu sistema para poder elevar o potencial da corrente de lacunas a ir contra o campo elétrico que é gerado entre os terminais desta fonte de tensão. Porque agora é a tal questão que eu tenho o meu campo elétrico aqui,
gera essas linhas de campo aqui, e agora eu tenho a minha corrente convencional, que é a minha carga positiva que chega aqui, isto é a minha carga positiva, e agora tenho de lhe poder dar energia para que ela possa ir contra as linhas de campo elétrico e subir o seu potencial. Da mesma forma que se isto fosse o campo gravítico, eu tinha de fazer elevar uma massa. E tinha de lhe fornecer energia para que isso acontecesse. Então, ou seja, seguindo esse percurso da minha corrente convencional, ela vem por aqui e quando chega aqui ela tem de fazer um lift de potencial para se poder elevar desde os 0 volts, sendo que isto aqui é o meu ground, até aos 18 volts, que é a tensão neste nó. Então, ou seja, tendo isso em jogo, eu olho para a lei de Ohm deste circuito aqui, bem, e aquilo que eu verifico é que VCC, a tensão a que corresponde a diferença de potencial entre os terminais da minha fonte de tensão, que é a única que está a providenciar energia a este circuito aqui, pela lei de Ohm, vai ser igual à corrente, que é sempre a mesma, é esta, é esta, é esta e esta. Eu, na verdade, poderia inclusive simplificar esta representação da corrente para uma representação mais simpática, de que é a mesma corrente ao longo daquele loop todo. Bom, e isto vezes o quê? Eu agora não tenho uma resistência só. Eu tenho duas resistências. E isto é um problema que já analisámos anteriormente, do ponto de vista mais realista, não é? Tínhamos dois cilindros resistentes. Como considerávamos que não havia fio condutor, juntávamos os dois cilindros. Porque não havia fio condutor? Porque consideramos o condutor desprezável, não é? Portanto, é como se elas estivessem juntas. E isto funcionava tudo como se fosse uma só resistência. Se essas resistências fossem iguais, a resistência equivalente total destas duas resistências em série seria duas vezes o valor da resistência. Mas, neste modelo simplificado, nós podemos olhar para isto, o que quer que vá ser aquela resistência, vai ser uma resistência equivalente em série, de duas resistências em série. Eu ainda não sei bem descrever, porque tenho que poder deduzir isso, não é? Não é uma coisa que eu vos vá dizer que é verdade. E não é absolutamente óbvio que eu parta do modelo real e, de repente, com todas as simplificações e pressuposições que eu fiz, se continua a verificar a mesma situação. Portanto, isso não é totalmente óbvio à partida. É derivável, mas não é totalmente óbvio à partida. Portanto, isto vai ser a minha resistência equivalente, o que quer que ela seja, visto daqui. Quando em comparação com a minha referência, que é uma referencial do circuito, que é o VC 0 volts, que é o que está grounded. Bom, mas isto aqui ainda não me conta a história toda, porque de facto isto é uma equação importantíssima para este circuito, sobretudo porque eu consigo obter daqui, por exemplo, a corrente que está a passar neste circuito, mas ainda não descrevi estas resistências. E se eu analisar a partir de uma das técnicas que nós já vimos, entretanto, que é Kirchhoff Voltage Law, o que é que ela nos permitia dizer? Que a soma das tensões de todos os componentes, ou das diferenças de potencial em todos os componentes, ao longo de uma malha fechada, era zero. Isto é o mesmo que dizer que a energia que eu providencio ao circuito é exatamente a energia que o circuito dissipa sob forma ou de calor, ou de trabalho, ou de radiação, o que quer que seja. Mas a energia que eu forneço, eventualmente será dissipada por algum elemento resistivo. E como nós discretizamos os componentes do nosso circuito, portanto, só há aqui, neste caso, 3 pontos onde de facto essa energia pode ou ser cedida ou ser dissipada. É cedida por quem? Não é certamente pelas resistências, não é? Elas não fabricam tensão. Isso significa então que esta tensão que aqui está vai ter um sinal negativo porque eu estou a providenciar esta energia correspondente ao circuito. Quando eu faço o KVL, atenção, porque isto não é uma análise de energia, é uma análise de tensão e diferenças de potencial. Só que, como estamos só a falar de eletrões, bem, se eu quiser passar disto para energia, é só multiplicar pela quantidade de eletrões que está a passar pelo circuito. Tínhamos visto isso, acho que há 2 sessões. Então eu posso, intermitentemente, às vezes falar de energia dissipada e recebida no circuito, às vezes de tensão e diferenças de potencial. Porque, efetivamente, do ponto de vista prático, embora não estejamos a falar da mesma coisa, do ponto de vista conceptual físico, mas as implicações de um e outro são as mesmas. Então, ou seja, como eu providencio energia ao circuito aqui, isto é dizer que eu preciso de exercer trabalho sobre estas cargas para que elas possam passar de um potencial zero para um potencial de 18 volts, para fazer aumentar o seu potencial. Portanto, tenho de exercer trabalho sobre essas cargas, tenho que providenciar energia ao meu circuito. Daí o sinal negativo. Depois, tenho aqui um drop de tensão. E atenção, porque este drop de tensão corresponde, eu aqui obviamente tenho cargas maiores
que há um potencial maior aqui do que aqui. Isto é bastante evidente, não é? Um tem 18 volts, outro tem 0 volts. Mas isto também é verdade aqui. Eu aqui tenho um maior potencial do que aqui. E, portanto, há um drop de tensão neste sentido. Vamos dizer que este é o meu drop de tensão 1. A corrente, lá está coerente com isto, porque a corrente vai neste sentido. Vai sempre de onde há maior potencial para onde há menor potencial, que é o caso aqui. Bom, e depois passa da mesma forma pela resistência R2, de onde há maior potencial para onde há menor potencial, e portanto isto aqui é o meu drop de potencial U2, e portanto, neste sentido, este sendo negativo, os outros vão ter o sinal contrário, vão ser positivos. Portanto, é mais o 1 mais o 2, e a soma das diferenças de potencial nos componentes ao longo de uma malha fechada é igual a zero. Isto é mesmo dizer que a energia é conservada no meu loop. E, portanto, não há influências externas. Não há, por exemplo, aqui um campo magnético variante que vai exercer campo magnético aqui ou desde o papel. Portanto, isto, a variações de campo magnético assim, não existem de todo nestas nossas pressuposições. Significa que, apesar de haver uma corrente nesta parte do circuito ou em circuitos adjacentes, e essa corrente poder provocar campos magnéticos que influenciam, por exemplo, ou variarem, porque há variações de correntes em determinadas partes do circuito, variam esses campos magnéticos e influenciam os circuitos adjacentes, nada disso está a ser considerado aqui nesta nossa análise, ok? Mas isto é importante mencionar, porque muito facilmente nós vamos para o mundo da idealização, quando nós fazemos estas simplificações todas. E às vezes é preciso reiterar que nós estamos a trabalhar com circuitos reais. Isto não é um estudo para um teste, isto não é um exercício académico. Isto é para aplicações reais no Noiser, não é? Portanto, vocês temos que ter em consideração que estas influências existem de facto, sobretudo quando estamos a trabalhar em alta precisão. Ok, então, tendo isto em jogo, o que é o de 1 e o 2? Bem, o de 1, pela lei de Ohm, é IR1 e o 2, pela lei de Ohm, é IR2. E, portanto, ou seja, isto é o mesmo que dizer, e agora vou meter VCC deste lado e passar o resto para o outro lado da equação. Tenho o 1 mais o 2, e o 1 segundo estas equações aqui são IR1, este é o meu U1, mais IR2, este é o meu U2. E isto é igual, colocando a corrente em evidência, a IR1 mais R2. Só que isto é igual a VCC. E o que é VCC? VCC é IR equivalente de resistências em série, que é aquela expressão que eu ainda não conhecia porque simplesmente não vos debitei o que é que significava. Que, colocando as resistências em série, tem que se somar essas resistências. Eu, em vez de vos ter dito, descobrimos. Porque isto é igual a IR equivalente em série, e notando esta expressão aqui, os I são iguais. E isto é igual, obviamente, tudo a VCC. Portanto, se eu dividirmos os dados por I, providenciado que I não é zero, o que não é, porque estamos aqui nesta corrente estacionária, então nós podemos derivar daqui que a resistência equivalente com resistências em série, para estas duas, é R1 mais R2. E isto aqui é o resultado para resistências em série. Atenção, porque isto é generalizável e pode ficar como exercício para o leitor generalizar isto para N resistências. E ficaria, portanto, que a resistência equivalente de N em série, isto seria a soma da resistência K de 0 até N. Isto, claro, para esta resistência 1, esta resistência 2, por aí fora até esta resistência N. Ok? E, portanto, em geral, isto acontece para resistências que estão em série. Bom, então, a partir desta realidade, eu consigo agora tirar relações um pouco mais convenientes no meu circuito. Porque eu tenho olhado muito para a tensão VA e a tensão VC e muito pouco para a tensão VB. Nós tínhamos visto há dois vídeos que, de facto, naquele modelo mais realista, acho que nós calculámos qual era a tensão aqui no meio. Providenciado que as resistências eram iguais, a tensão aqui no meio era metade da tensão que era dada providenciada ao circuito. Fazia sentido. A diferença de potencial aqui é a mesma diferença de potencial aqui. Aqui eu tenho o meu valor máximo do potencial, aqui tenho o meu valor mínimo do potencial. Portanto, se estas quedas são as mesmas, necessariamente aqui eu tenho metade. Faz sentido do ponto de vista intuitivo. Da mesma forma que faz sentido do ponto de vista intuitivo, que quando eu tenho várias resistências em série, umas a seguir às outras, a corrente, como é a mesma ao longo de todo o loop, a sua resposta é a todas as resistências em simultâneo.
E essa resposta é cumulativa. Portanto, aquilo que vai acontecer efetivamente é que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências que estiverem em série. Faz sentido também isso do ponto de vista intuitivo. Mas isso ainda não nos dá uma informação direta sobre a tensão aqui. Mas é meio passo para isso. Se aqui tenho 0 voltas, aqui tenho um drop de tensão. E, portanto, a tensão que aqui estiver, certamente vai ser igual ao drop de tensão que aqui está. Porquê que vai ser igual? Porque esta é a minha referência, é o meu zero. E aqui eu tenho a minha tensão correspondentemente ao meu zero. E elas coincidem as duas. Ou seja, isto é dizer que VB é igual a U de 2. Para este caso aqui. E porquê que isto é verdade neste caso aqui? Bem, porque U de 2 é, pela definição que nós tínhamos visto aqui atrás, e que vemos aqui, é a diferença potencial entre os terminais do meu componente, em particular da minha resistência, é a tensão no terminal, onde há maior potencial, menos a tensão no terminal, onde há menor potencial. E, portanto, a tensão no potencial, a tensão no nó, onde há maior potencial do 2, é VB. É esta tensão aqui. E a tensão no nó, onde há menor potencial, é VC. Menos VC. Só que VC o que é? VC é zero. E, portanto, como VC é zero, isto vai ser exatamente só VB, que é exatamente o que eu tinha proposto aqui. Portanto, apesar disto ser evidente, não é? Quando olhamos para o circuito. Mas temos de poder explorar isto do ponto de vista analítico, que é para, quando não for evidente, sabermos exatamente que ferramentas temos à disposição para descobrir qualquer coisa sobre o circuito, mesmo que não seja evidente. E, portanto, neste sentido, se VB é igual a U2, e o 2 pela lei de Ohm é isto, que eu tinha aqui, então, VB é igual a I R2. E o que é I? Bem, eu consigo extrair I a partir desta equação do meu circuito. Esta equação aqui. Porque eu colocando aquilo num sistema de equações, em que este é VCC igual a I, resistência equivalente em série, que já sei que é R1 mais R2, então, resolvendo isto em ordem a I, fica I é igual a VCC R1 mais R2, e aqui neste caso é fazer substituição. Substituo este I aqui. No que é que isto vai resultar? Bem, isto vai resultar em ter VB é igual a IR2, que é igual a VCC R1 mais R2. Rearranjando aqui um bocadinho isto, fica R2 sobre R1 mais R2 VCC. Ou seja, vou só colocar isto tudo numa expressão mais imediata. VB, que é a tensão aqui neste ponto, vai ser exatamente a resistência que eu ainda encaro para chegar à minha referência, para chegar ao meu ground. É a resistência que eu ainda tenho à minha frente, sobre a resistência total da corrente, do percurso da corrente, esta resistência total, esta resistência equivalente, vezes VCC, que é a tensão que eu providencio ao meu circuito. E, em particular, a tensão com que eu contribuo para ter tensão aqui, neste ponto, digamos, médio entre as resistências. Ora, temos a ver aqui o seguinte, é que do ponto de vista intuitivo isto faz todo o sentido. Isto chama-se, já agora, o divisor de tensão. E este divisor de tensão, o que me está a dizer no fundo é que a tensão quando eu tenho um circuito com várias resistências ou elementos resistivos em série, eu consigo determinar quase imediatamente qual é a tensão em cada um desses pontos, cada um desses nós, essas interfaces entre esses componentes que eu estou a considerar, tendo em conta a resistência que eles ainda veem à sua frente em relação à referência, ao ground, sobre a resistência equivalente de todo o percurso dessa corrente, que caracteriza entre a tensão inicial e a tensão naquele ponto. É isto que isto me está a dizer. Portanto, é no fundo uma proporção da minha tensão inicial, faz sentido. E qual é que é essa proporção? Bem, a proporção é necessariamente a resistência que eu ainda sinto à minha frente, isso vai dominar qual é o meu valor, sobre toda a resistência, ou seja, isto é dizer, normalizo por toda a resistência equivalente do percurso. E este é o meu divisor de tensão. Mas veja a questão, não é? Que é, se eu tiver uma configuração diferente de resistências, isto é, um diferente número de resistências em série, quer atrás, quer à frente do valor onde eu quero medir a tensão, e portanto para o qual faço o divisor de tensão, e quero perceber se eu tiver, por exemplo, mais resistências à frente, se ainda se aplica
esta fórmula do divisor de tensão. Esta fórmula, salvo seja, que é apenas uma derivação, tão facilmente poderíamos ter providenciado. Temos várias resistências em série, poderíamos ter para qualquer ponto da interface dessas resistências, ou seja, para qualquer nó ao longo dessas resistências em série, o valor de tensão a partir do divisor de tensão. E seria derivável de qualquer das formas. Intuitivamente, o que é que nós vamos ter aqui? Então vamos supor que eu mantenho-me aqui a ter esta resistência R1 e obviamente se há aqui um drop de tensão correspondente a VCC volts, então aqui, se este aqui é o meu ground, que é aquilo que eu tenho que fazer sempre que analiso um circuito em primeiro lugar, estabelecer o meu ground, portanto aqui significa que eu tenho VCC volts como meu VA. Bom, agora aqui com o meu VB, que é onde eu quero poder fazer a medição de tensão, eu agora não estou perante apenas uma resistência R2, vamos dizer que eu estou perante duas resistências que eu represento assim só para simplificar, estas resistências que são, vamos dizer, sei lá, R3 e R4. E portanto agora eu tenho aqui um drop de tensão U de 3 e um drop de tensão U de 4. Tudo isto obviamente corresponde a um drop de tensão total de U de 3 mais U de 4. Vamos dizer que estas duas resistências, porque eu já sei que as consigo somar, correspondem a uma resistência equivalente total. E está-se mesmo a ver onde é que nós queremos chegar com isto. É que eu posso dizer que esta é a minha resistência R2, não é? E, portanto, para o divisor de tensão que eu tinha, cuja expressão que nós encontramos era VB é igual a uma porção de VCC, que é a resistência que eu ainda sinto à frente, no caso anterior era R2, a dividir pela, como isto é uma proporção da tensão de entrada, a tensão de facto dá energia ao meu circuito, que é VCC, está normalizado por toda a resistência ao longo do meu percurso. Isso significa uma normalização, não é? E, portanto, a nível desta proporção, eu vou ter aqui R1 mais R2. Só que o que é R2 agora? Bem, este R2, nesta representação aqui, é justamente R3 mais R4. E, portanto, em vez de R2, eu posso escrever R3 mais R4, porque isto era o meu R2, efetivamente. Lá está, a dividir por R1 mais R3 mais R4, em termos da tensão que de facto está a originar, está a ser responsável pela tensão aqui em VB.